Boa noite a todos, amigos queridos, aqui presentes, os colegas que estão em casa também, todos encarnados, também os desencarnados, estão todos bem. Aqueles também que estão em casa querem te ouvir? Boa noite a todos, queridos amigos, encarnados e encarnados, que estão presencial e os online também. Meus amigos, é sempre uma alegria, né, uma satisfação poder vir aqui à casa, agradecer a Deus, né, pela oportunidade benfazeja de falarmos sobre a vida, sobre essa dádiva. Agradecer a Jesus pelo seu amparo, aos companheiros da espiritualidade, nosso anjo da guarda, e pedir a ele que nos dê sabedoria para que a gente possa ser claro na mensagem. Eu sei, meus amigos, que os espíritas, nós espíritas, gostamos muito de falar sobre vidas passadas, né? E também nos preocupamos muito com as vidas futuras, né? E às vezes isso é um problema, porque a gente fica preso às vezes no passado, carregando às vezes culpa, medo, sentimento de que a gente precisa reparar. E às vezes, se a gente ficar muito preso nessa ideia, a gente acaba tendo dificuldade de avançar. E também, por outro lado, às vezes a gente fica muito preocupado, ansioso com o futuro, pensando, meu Deus, como é que eu vou enfrentar, né, um umbral? Para qual colônia espiritual eu vou? Será que eu vou encontrar minha tia que já faleceu, né, aquele parente amigo, aquele... E às vezes a gente está esquecendo, muitas vezes, gente, de vivenciar o momento presente, né? Porque nós não estamos aqui para ficar estacionados no passado, nem ficarmos ansiosos demais com o futuro, que talvez nem chegue nessa existência. Então, a provocação de hoje, primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, quem é que acha aí que a nossa vida é breve? Pode levantar o dedo aí. Inclusive, quem está em casa aí, com o braço embaixo do cobertor, vão espantar a preguiça aí. Pois é, gente, a maioria de nós tem essa ideia, muitas vezes precipitada, de que a vida ela é muito breve, né? Mas não é só o homem comum, o homem médio que pensa dessa forma, não. Até pouco tempo eu também pensava. Mas nós vamos ver com o estudo que eu trouxe para vocês, que é da autoria do Sêneca, que é um filósofo romano da antiguidade, que, na verdade, ela não é tão breve como parece. Na verdade, nós é que estamos desperdiçando muito tempo à toa, gastando em vão nossas energias com coisas que às vezes não são tão importantes ou tão construtivas. Só como alento, Aristóteles também achava que a vida era curta. Ele ficava indignado. Ele foi um dos maiores pensadores da humanidade, um cientista, um filósofo. Ele não aceitava o fato de que uma tartaruga, por exemplo, vivesse mais do que um homem. O que uma tartaruga faz mais do que nós podemos fazer? Ela planeja alguma coisa, ela pensa, ela cria alguma coisa. Mas Sêneca, eu vou fazer a primeira apresentação aí do nosso convidado, antes de dar de viva voz a ele. Lúcio Aneu Sêneca, ele foi um filósofo estoico, um dos mais célebres advogados, oradores, escritores, pensadores do Império Romano. Também era conhecido também como Sêneca, o moço, filósofo ainda jovem. Sua obra literária e filosófica é tida como modelo do pensador estoico. Durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Quer dizer, nosso amigo não era pouca coisa, né? E ele, né, escreveu esse tratado aí sobre a brevidade da vida. Hipócrates, que o doutor Daí conhece muito, né? Tá ligado aí ao campo da medicina. Ele também achava que a vida era curta e se queixava disso. Ele tem a máxima que ele falava: a vida é curta e a arte é longa. Podia ser o contrário, talvez, né? Aí nós vamos falar então agora sobre a preciosidade do tempo. Eu já disse aí que a maioria dos seres humanos, né, queixa-se da mesquinhez da natureza, porque nascemos para um breve período de vida e porque esse período que nos foi dado passa tão depressa
E rapidamente, que com poucas exceções, a vida cessa para a maioria de nós exatamente quando estamos nos preparando para ela, né? Ele fica assim: quando eu aposentar, quando eu formar, quando eu acertar no bicho, na Mega Sena, quando eu me casar, quando eu me formar, e às vezes essas coisas não acontecem, gente. Né? Aí está o Aristóteles também, que se requeixava, né? Ele fez aí a comparação com a vida de outros animais, né? De existências longas, né? Que ele não se conformava, conforme eu já disse antes. Mas aí ele vem, o Sêneca, trazendo luz às nossas indagações, dizendo o seguinte: quanto de energia é desperdiçada na luxúria despreocupada e gasta com nenhuma atividade produtiva. Somos forçados pela restrição final da morte a perceber que ela passou. Tal é o destino daqueles que medem a riqueza não pelo padrão da razão, cujos limites são fixados, mas pelo estilo de vida vicioso, governado por caprichos ilimitados e incontroláveis. Nada satisfaz a ganância, mesmo um pouco satisfaz a natureza. Este corpo miserável, a cadeia, a prisão da alma, é atirado para cá e para lá. Sobre ele o castigo, a pilhagem e a doença causam estragos. Mas a própria alma, esta que é sagrada e eterna, não pode ser atacado com violência. Então, olha só, a gente tem desperdiçado muito tempo, muita energia, gastando saúde com as coisas que são do corpo, que é importante também, mas nós estamos relegando o mais importante, que são as coisas da alma, as coisas do espírito. E ele vem chamando a atenção na sua obra para isso. E como é que nós perdemos tanto tempo com essas coisas aí? Perda de tempo. Com futilidades, queixumes e azedumes. O sujeito, em vez de se apoderar da encarnação que ele está vivendo e fazer o melhor que ele pode, ele fica ali, cai no coitadismo, na vitimização. Ó dia, ó azar, ó céus. Segunda-feira de novo, meu Deus do céu. Ter que levantar, vou ter que trabalhar. Meu Deus do céu, gente. Eu tenho que estudar. É preciso fazer a prova? Ai, meu Deus, lá vem essa professora passar a prova de novo para a gente. Né? Quem não conhece esse personagem aí, né, da Hanna-Barbera, eu sou fã dele. Só que esse tipo de comportamento, gente, além de drenar nossa energia, não nos ajudar em nada, ainda contamina negativamente o ambiente, né? Quem não tem aquele colega de trabalho, né, aquele colega que você chega lá com um projeto querendo fazer a coisa e fala: ah, isso não vai dar certo, não. Meu Deus do céu. Eu, hein? E aí o Sêneca nos ensina que a gente, na maioria das vezes, a gente leva uma vida inteira para aprender a viver. Ah, quando já está com os cabelos grisalhos, né? Que a gente começa a entender um pouco dessa complexidade. Porque o tempo, ele é o bem mais precioso que existe. A vida desliza em silêncio, ela avança sempre, não reverte, não interrompe o seu curso, nem tem tempo para se arrepender. Na visão do filósofo, a morte chegará para todos, e isso não tem jeito. Ela é inexorável e de nada adianta se preocupar demais com ela. Assim ensina-nos o estoico que adiar as coisas pode ser um grande desperdício de vida. Cada vez que a gente adia alguma coisa, nós estamos iludindo, nos iludindo. E nós temos que fazer, determinadas coisas têm que ser feitas. Se o sujeito não fizer o almoço, ele não vai comer. Né? Se ele almoça, ele tem que lavar os pratos. Essas coisas são naturais. Né? E todo mundo vai morrer, gente. Seja preto, seja branco, seja alto, seja baixo, gordo, asiático, europeu, africano. Silvio Santos morreu, vocês acreditam? Dono de um império. Bill Gates vai morrer. Todos nós morreremos. A morte é um evento dos mais democráticos que existe. Ele não poupa ninguém.
Não faz asepsia de pessoa. E como isso é um fato inexorável, não adianta ficar perdendo muito tempo com essa questão. Tem camarada que quer saber, vai consultar o oráculo lá, a cartomante, para saber se ele vai morrer de tiro, atropelado, doente. O que adianta saber isso? Não vai adiantar muita coisa. Outra coisa, gente, é a prática da procrastinação, né? O futuro é incerto e não sabido. Eu já falei com vocês que não adianta a gente ficar preocupado mais com o futuro. O futuro é feito a cada dia, a cada momento. E essa prática de procrastinação nos nega o presente e nos promete um futuro que talvez nunca ocorra. Por isso, ouçamos o grito do poeta quando ele brada: por que você se demora? Por que você está ocioso? Fique atento, pois o tempo é como um riacho que corre e é preciso saber beber da fonte antes que ele se esgote. Não espere demais para a melhor idade. Gente, eu não gosto desse termo de melhor idade. Eu acho que isso é enganação danada. Eu acredito no melhor momento, né? Porque quando eu já estou naquela fase que eu acordo de manhã, eu estou parecendo um biscoito crocante. É dor para levantar, é dor para deitar, para sentar, é ai para lá, ui para cá. Então não vem com essa que é a melhor idade. O melhor é o momento que você está vivendo. Se você estiver com saúde, com a cabeça boa, esse é o melhor momento, né? Não espere demais, né, pela melhor idade, mas sim pelo melhor dia. Daí ouso concluir, na melhor esteira de pensamento, dizendo que o dia escapa lá fora e a vida é rápida como uma flecha. E como nós podemos fugir dessas armadilhas de procrastinação, de queixa, de azedume, de reclamação, de vitimização? Ah, o obsessor não deixa eu fazer nada, né? Comece com o que você tem e seja feliz onde você está. É o primeiro ponto de partida. Para o homem sábio, todo lugar é seu país. Nós agora estamos vivendo um momento muito estranho, que as pessoas estão assim, um sentimento de nacionalismo muito grande. Se o sujeito não for daquele país, ele não serve. E onde é que está o princípio de humanização, de fraternidade universal? Quem nos garante que na vida passada nós não nascemos na Ásia, nós não nascemos negro ou mulher? Por que agora, de repente, voltaram esses sentimentos de asepsia de pessoa, de todo tipo de preconceito afloraram novamente? É o sujeito que não aceita receber imigrante, outro que quer expulsar o imigrante do país, sendo que todos nós aqui somos imigrantes, nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso local, a nossa terra, né? Não há mal na pobreza, pois quão pouco é necessário para sustentar um homem? As necessidades do corpo são poucas. O algo a mais, o supérfluo, geralmente está ligado ao vício. Por que você procura tantas coisas, quando, na verdade, o mais importante é a atitude da mente, né? Esse dia eu vi uma entrevista do Neymar que eu achei muito interessante. Ele falou que o maior desejo dele era passar um dia de uma pessoa normal, poder pegar um ônibus, comer de marmita, ter amigos normais igual todo mundo, passar pela experiência humana normal. Pra vocês terem uma ideia, os amigos do Neymar, aqueles que ficam em volta dele, são todos pagos. Já pensou, você tem que pagar para ter um amigo? Então, isso não significa dizer que o sujeito que está cheio do dinheiro está feliz. Isso não é uma coisa totalmente, que está diretamente ligada. Se tiver dinheiro, é bom. Nós já estudamos aqui várias vezes sobre as provas da riqueza. Mas se o sujeito não souber usar esse dinheiro, talvez não seja tão bom assim. E aí, meus amigos, eu vou fazer uma pequena defesa da filosofia aqui, porque o ser humano parou de refletir sobre a vida, parou de pensar, né? Ele está vivendo no imediatismo, ele entrou naquela forma mecânica, automática. Nós estamos fazendo as coisas no piloto automático sem pensar. Por que nós estamos fazendo isso? Por que eu venho na casa espírita? Por que eu, em vez de estar vindo aqui o Mário falar, eu não estou lá em casa deitado na minha poltrona? Por que nós
lemos sobre a história, sobre a vida de Cristo? Porque nós somos espíritas. Vale a pena ser espírita? O espiritismo está fazendo realmente diferença na minha vida? Está me melhorando como pessoa? Eu estou ajudando os outros? Ou eu só faço isso porque eu gosto do Dr. Daí, o Dr. Daí é um cara bacana, ele vem aqui, eu vou atrás dele, né? Então, ele vem dizendo que de todas as pessoas, aquelas que encontram tempo livre para a filosofia estão realmente vivas, porque eles anexam a sabedoria de vidas passadas e examinam a própria vida com acuidade. Pelo trabalho de outros, nós somos conduzidos à presença de coisas que foram trazidas das trevas para a luz. O René Descartes, né, que é o pai do racionalismo, ele duvidava até da existência dele. Então, ele só chegou à conclusão que ele realmente existia quando ele falou, eu penso, né? Já que eu estou pensando, é porque eu existo. Então, já que a gente existe e pensa, por que não pensarmos sobre a nossa vida? Cogitarmos sobre ela? E aí, nós podemos nos socorrer dessas figuras aí do passado. Ó. Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Marco Aurélio, Epiteto, tantos outros luminares da humanidade. Essas pessoas foram cientistas, foram estudiosos. Eles trataram todos esse tipo de assunto, da imortalidade da alma, né, de como é formado o universo, o que estamos fazendo aqui, o que é a ética, o que é a política. Através dos estoicos, que é uma corrente filosófica, nós podemos aprender, por exemplo, a superar a natureza humana, ter tranquilidade de alma, liberdade interior e consciência cósmica. Nós falamos tanto aqui de meio ambiente, de vida sustentável, mas será que nós estamos desenvolvendo a nossa consciência cósmica? Ou a gente ainda acha que o universo gira em torno de nós? Será que nós ainda não abrimos o olho para perceber que, na verdade, nós fazemos parte de um todo? Que até a formiga que anda no nosso quintal lá é importante para a nossa vida, para a nossa existência? Que nós não podemos maltratar os passarinhos, nós não podemos poluir os rios, nós não podemos tratar mal o próximo, né? Pelos cínicos, que tem aí a figura de Diógenes, que eu gosto muito, ele nos ensina a ultrapassar os limites, entrar em contato com todas as épocas e formas de pensamento, ouvir homens melhores do que nós, combatendo a sonolência, a autoindulgência e a falta de graça. Aquela vida meia boca, né? Meio arrastada, adormecida, preguiçosa. Aprender com Zenão, com Pitágoras, Parmênides e Demócrito, por exemplo. O Diógenes, gente, ele foi um filósofo da antiguidade, para vocês terem uma ideia, ele desprezava totalmente a vida material. Ele achava que a verdadeira vida era a vida do espírito, da alma. Para vocês terem uma ideia, ele só tinha uma túnica de roupa. E ele vivia, segundo os historiadores, dentro de um barril. E ele ficou tão famoso com a sua sabedoria, a sua visão de mundo e de ensinar os outros, que Alexandre o Grande foi lá conhecer ele. Queria saber quem é esse camarada que despreza tudo que é material. Vou lá, chegou para ele e falou, aí ficou impressionado com a conversa que teve com ele. Falou, eu sou Alexandre Grande, eu já conquistei metade do mundo. Você pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Aí ele falou, só queria que você saísse da frente do sol. Você está atrapalhando eu pegar os raios do sol. O cara estava no outro patamar, já veio das estrelas, não é possível. Né? Estava preocupado com carruagem, com poder, com nada disso, porque ele sabia que é efêmero. E esse pessoal trouxe para a gente também palavras de vida eterna, aquelas que perduram durante o tempo, né? Que nos permite internalizar de uma vez por todas que os bens externos são de importância trivial e sem muita influência em qualquer direção. A prosperidade não eleva o sábio. Tem muita gente aí que é próspero, que venceu na vida economicamente falando, mas, desculpa, não dá para você conversar com o sujeito 10 minutos, que o pensamento dele discrimina os outros, trata o empregado mal, acho que todo mundo aí para servir ele, não tem noção nenhuma de humanidade, né? A prosperidade não eleva o sábio e a adversidade não o deprime. Mantenhamos, pois, a mente sempre voltada para cima, os pés no chão
a cabeça em cima do pescoço e a ideia voltada para cima. Insignificantes, segundo Sêneca, são aquela mente que se deleita nas coisas terrenas. Aí eu pergunto a vocês já foram em algum enterro que o caixão tinha gaveta? Vocês já viram passar o carro da funerária e o carro da transportadora carregando os móveis atrás? Isso não existe. Então, o que nós vamos levar daqui são as coisas boas que nós fizemos, os bons relacionamentos, as conexões amorosas e afetivas que nós criamos, os bons exemplos que nós deixamos, que nós ensinamos de bom. Daqui a 50 anos, eles não vão nem saber quem foi Kelly, quem foi Mário. Então, Kelly, não, que a vida de Kelly, o pessoal da família de Kelly vive muito. O povo que dura. Pode ser que vive mais. Mas voltemos a falar sobre a transitoriedade da vida. Porque uma cabana humilde, gente, dá abrigo. E nenhum exílio é penoso quando você pode estar em sua própria companhia. Não há nada que a passagem do tempo não irá demolir e remover, mas ela não pode danificar o seu conhecimento. Então, nós espíritas precisamos estudar, precisamos pesquisar, precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer os princípios da doutrina espírita, para não ficar falando bobagem por aí. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, porque nós falamos uma coisa, depois na rua praticamos outra. E isso não ensina ninguém. Ela vê os filhos da gente na casa da gente, eles observam o que a gente faz, não o que a gente fala. Um dia eu falei com a Roberta que ela está falando alto, mas você falou alto tal dia também, falou comigo. E aí? Um dia eu na roça, há muitos anos atrás, no meio do mato, dirigindo, peguei uma latinha de cerveja, meu filho de 5 anos, papai, não. Quer dizer, o exemplo é muito mais importante do que a palavra, né? Quando o mais arrogante rei da Pérsia, eu gosto muito dessa passagem aí, teve um rei da Pérsia muito poderoso, tinha o maior exército do mundo naquela época, ele desdobrou o seu exército em vastas planícies, ele não conseguia contar. O exército dele ficou tão grande que ele não conseguia contar. Aí um general dele falou, o jeito é subir lá no morro para a gente pelo menos medir. Então, a ideia é do tamanho. Aí subiram, chegaram lá de cima, olharam o cavalo, rapaz, é grande mesmo, hein? Perde de vista. E o general aí começou a chorar. Aí o general dele não entendeu nada. Pô, mas o senhor é tão poderoso, que o exército está chorando. Ele falou, rapaz, porque eu lembrei que daqui a 100 anos não tem mais nenhum desses aí vivo, nem eu. Então, o que que adianta? Né? Esse apego a ter cada vez mais, a acumular, a somar. E esse trabalho, ele foca na questão do presente, passado e futuro, né? Nesse JAES, ele vem fazendo um chamamento muito forte para a gente aproveitar a vida. Nós espíritas temos que viver a vida que estamos aqui encarnados e viver com alegria, com entusiasmo, não com desânimo. Não carregando culpa, não carregando tristeza. Ai, meu Deus, a minha vida é um vale de lágrimas. Ai, o sujeito morreu. Ai, meu Deus, quero pular junto. Não, nada disso não. E morrer junto não, enterrado não. Ele morreu porque estava na hora dele. Né? Nós temos que crer na providência divina. Nós já sabemos que nada acontece por acaso. Ah, a criança de 12 anos morreu. A gente ouve muito pai e mãe falar, eu não tenho estrutura para enterrar filho. Eu prefiro morrer antes dos meus filhos. Mas você tem 12 filhos, se morrer um, os outros 11 vão ficar como? A vida continua. Né? Temos que cultivar a sabedoria, cultivar a virtude, esmagar os vícios. Como sabemos, a vida é dividida em 3 períodos, passado, presente e futuro. Deste, o presente é curto. Olha o presente como é curto, olha, já passou. O presente, ó, já passou. Ó, não estou mais no presente. E quanto ao passado, meus amigos, nós não podemos fazer mais nada sobre ele, porque ele é fixo, ele é imutável. Ele pode servir para a gente de aprendizado, principalmente para a gente não repetir os erros do passado. Né?
O futuro é incerto e duvidoso, né? Por isso, não se demore no passado, nem viva no futuro. Viva no dia de hoje. O que nós temos hoje? Né? Hoje eu vou visitar a minha mãe, então vai para casa da sua mãe, hoje eu vou almoçar com ela, dá atenção a ela lá. Não fica olhando no celular, não, conversando com ela no celular, não. Ela quer ouvir você. Vai visitar um amigo que você não vê há muito tempo. Liga para alguém. Ô, fulano, você está sumido, o que é que houve? Posso te ajudar em alguma coisa? Não gaste em vão forças e vivais em tranquilidade de espírito. Eu ando meio incomodado com alguns amigos, que né, a gente fala muito isso, o sujeito só fala de tragédia. Viu aí? Os Estados Unidos vai invadir não sei aonde. Você viu aí a Terceira Guerra Mundial. Você viu aí? Meu filho, pelo amor de Deus. Ave de mau agosto, você não tem nada bom para falar, não. Não, mas vai estourar a guerra. Não é a primeira vez, não. Nós já passamos por duas. E se tiver outra guerra? Rapaz, se tiver outra guerra, nós vamos viver como se vive na guerra, né? Mas Deus é muito bom, ele vai abençoar o planeta, que a gente vai buscar o caminho da paz. Sempre haverá motivos para ansiedade, né? Seja devido à prosperidade, seja devido à miséria. A vida será sempre regida por uma sucessão de preocupações. Sempre desejaremos o lazer, mas nunca o desfrutaremos por completo. Né? Quando a gente sai de férias, né? Pega aquela semana na praia, aí você fica o primeiro dia, o segundo dia, ai, queria que isso aqui nunca acabasse. Mas aí começa a chegar os boletos, né? Você lembra que tem que pagar aquela viagem, 12 meses parcelado, e aí você já fica preocupado. Segunda-feira tem que abrir o escritório cedo, porque os boletos, esses sim, sempre vencem, né? E a vida não é um refrigério. E uma coisa muito importante, que essa filosofia estoica aí do Sêneca, que ela fala principalmente sobre resiliência, né? Que nós não temos como controlar o que não está sob o nosso controle, né? Há pouco tempo aí, meu filho mora em Vitória sozinho, ele agora falou com a mãe que vai tocar lá em Cachoeiro, que ele toca numa banda de rock, né? Ele toca guitarra. Aí eu já começo a ficar com as pernas mole. Não, meu filho, não vai. Quer que eu te levo? Dorme lá, eu pago o hotel para você ficar lá. Aí Kelly tem mais sabedoria do que eu, falo, meu filho, não tem como controlar essas coisas. Se você ficar pensando nisso, querer controlar seus filhos, ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai sair de casa mais, né? Não existe nenhuma segurança também que o sujeito ficando dentro de casa, ele vai estar salvo do perigo. Tem gente que cai e morre em casa, não lembra do Gugu? Foi trocar uma telha, caiu lá, o cara cheio de dinheiro e morreu. Por isso que eu não troco telha lá em casa. Minha sogra, quando era viva, minha esposa vivia inventando coisas para fazer. Eu falo, não suba aí de jeito nenhum. É eu, hein? É muito feio um homem de 60 anos cair de cima do telhado, fica todo perrengue. Gente, vamos tentar praticar o amor fati do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo aí mais moderno, né, mais contemporâneo. O que é esse amor fati? É a gente gostar da vida como ela é. O universo não está aí para nos agradar, né? O universo não é você acordar todo dia, passarinho cantando na sua janela, as flores se abrindo em botão. Não é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. A vida é como ela é. A vida é feita de coisas boas, coisas ruins, momentos alegres, momentos tristes, quedas, tropeços, doenças, males, morte, vida, renascimento. Mas nós temos que gostar, aprender a gostar dessa coisa, porque é uma coisa fantástica, é uma experiência. Não é para qualquer um estar encarnado, estar passando por essa experiência, né? Passar com altivez, com alegria, com coragem. E aí, como o tempo está passando, nada melhor do que ame-se e cuide-se. Tem gente preocupada em salvar o planeta, tem gente preocupada com as crianças que estão lá no Nepal. Você está preocupado com a Amazônia, se vai pegar fogo, se não vai, mas ele não cuida da vida dele, ele não cuida da saúde dele, ele não vai no médico, a casa dele está em desordem, ele não limpa, ele não arruma o quarto onde ele vive, ele não ajuda em nada a comunidade que ele está inserido, ele não dá uma gota de sangue para ninguém.
Então, como ele vai salvar o outro se ele não está conseguindo nem se salvar? Nessa loucura que a gente está vivendo aí, nesse mundo meio, né, apocalíptico, vamos dizer assim. Por isso, gente, valorize o presente, pois é nele que se esconde o poder de transformar cada sonho em realidade, né? Dedique um pouco do seu tempo a si mesmo. Trate-se com carinho, com amor. Aprenda a gostar de você, se perdoe. Não crie expectativas demais. Não coloque planos inalcançáveis e impossíveis para você fazer, porque você vai estar desrespeitando a você mesmo e a própria natureza. Não viva de forma preguiçosa, ociosa, sem propósito, mas se dê ao desfrute de fazer um pouco daquilo que você gosta, sem medo, culpa ou remorsos, fruto de crenças limitantes que herdamos de nossos antepassados, né? Eu, que era um moleque muito ativo, caía várias vezes, via subindo em pé de árvore, aí minha avó falava, ó, não come essa fruta não, se você comer ela docinha e tomar leite, você vai morrer. E eu não tomava, né? Se você tomar banho depois do almoço, você vai morrer. Ó, oh, se essa sandália ficar virada, sua mãe vai morrer. Às vezes minha mãe me botou de castigo, eu fiquei com vontade de virar aquela sandália, gente. Olha, que pensamento mesquinho da criança, né? E aí eu vou fazer um desafio para vocês. Vou pedir a vocês, a dinâmica de grupo. Vocês chegam em casa durante a semana, pega qualquer momento. Pega uma folha em branco e faça algumas anotações sobre a sua vida. Onde você nasceu, de onde você veio, o que você está fazendo, o que você fez, qual é a sua intenção, o que você pretende fazer. Depois você pega esse esboço, dá uma olhada, depois vê se realmente está valendo a pena, né? Às vezes eu sempre vou na casa da minha mãe tomar um café com ela, né? Ela está com 85 anos, mora sozinha. Aí, que maravilha. E às vezes ela fica, ai, aí que maravilha, né? Vocês já pararam para pensar como é rica a oportunidade de quem tem pai vivo? Eu só ir na casa da minha mãe, tomar um café com ela, não precisa nem falar nada. É só botar o cafezinho lá, eu fico sentado lá ouvindo. Aí, às vezes, ela começa a reclamar, né? Que a gente tem o hábito de reclamar e tal. Aí eu falo com ela, minha mãe, olha de onde nós viemos e aonde nós chegamos. Criou 5 filhos. Não tem nenhum preso, não tem nenhum doente, nenhum aleijado, todo mundo trabalhando, cuidando das famílias. A maioria formou, fez família. Nenhum deles causa vergonha à senhora. A senhora é vitoriosa. Então, vamos agradecer mais do que reclamar? Vamos combinar assim? Aí, nessa folha que a gente vai escrever em branco, vamos colocar palavras de otimismo, de coragem, né? Que é isso que a vida reclama da gente. E nós temos que abandonar de uma vez por todas, meus amigos, o orgulho, o egoísmo, o preconceito e o erro. Tomamos consciência da nossa desimportância. Tem gente achando que é capaz de mudar o outro. Tem gente achando que é capaz de salvar o outro. Fica prometendo coisa que não existe. Vendendo pedaço de céu, de indulgência. Coisas milagrosas. Livro com 10 dicas para você ser um milionário. 10 dicas para você ser o homem mais charmoso do mundo. 10 dicas para vocês achar um livro que tem as melhores dicas. Isso tudo é para vender, gente. É venda de sonho, de ilusão. A vida é muito mais simples do que isso, né? Deixar de lado as picuinhas, discursos estéreis, crenças limitantes, discursos de ódio e de separatividade. Aí eu não falo com aquele camarada porque ele é de outro partido. Eu não falo com ele porque ele nasceu em outro país. Eu não falo com ele porque ele é negro, por exemplo. O problema não está na qualidade da pessoa, o problema está no preconceito de quem tem esse sentimento. Porque todos nós somos filhos de Deus. Deus não tem filho preferido, né? Para que nós possamos, assim, viver uma vida mais plena em comunhão com Deus, né? O grande arquiteto do universo.
e com o próximo, que é o nosso irmão. Tá certo? Tem uma história muito que me impressiona muito, que é de um prédio onde só tinha executivos e o porteiro que tinha, a única pessoa que dava bom dia ao porteiro era um moço desses executivos. Todos eles passavam, e era um grande frigorífico e tal, e um dia esse cara ficou preso lá na câmara frigorífica. E quem salvou ele? Foi o porteiro, que foi todo mundo embora, todo mundo esqueceu do cara, cheio do dinheiro, milionário. É que você não vai embora, não, porque o seu Antônio não me deu boa tarde. Aconteceu alguma coisa com ele. Foram lá, o homem estava preso dentro da câmara fria. E esse porteiro foi lá e salvou. E o que adianta a arrogância? O que adianta o sujeito achar que é mais do que o outro num momento desse? Então, gente, aí eu já estou partindo para a conclusão. Eu queria convidar vocês para que a gente tente, né, levar uma vida mais integral, mais plena, né? Principalmente através da gratidão e da humildade, né? Amar a família, os amigos, irmãos, principalmente amar a si mesmo. Porque você não é capaz de dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor próprio, se você não gosta de você, da sua companhia, você dificilmente vai ser com boa companhia para os outros, né? Amar a Deus, né? Pois é para Ele que todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia retornaremos. E para quem não achou que eu não falei quase nada de espiritismo, eu queria dizer que essa reflexão ela está permeada nas máximas de Jesus. Jesus, através das suas parábolas, veio trazendo esses ensinamentos. Jesus não falou em guerra, Jesus não falou em tomada violenta de poder, Jesus não falou em extermínio de inimigos, Jesus só falava em perdão, em amor, em ação, em gratidão. O que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Ah, mas ela é uma prostituta. Mas eu não quero saber o que ela faz na vida particular dela. Ela está com problema? Traz ela até aqui que eu vou conversar com ela. Essa é a verdadeira olhar, a verdadeira conduta do espírita, né? Então, essas reflexões eu dividir com vocês, eu trouxe dessa festejada obra aí sobre a brevidade da vida, Sêneca. E ainda, quem quiser reforçar essas máximas, é só lá fazer um estudo nas obras do Kardec, né? No Pentateuco Espírita, está tudo ali explicado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá a forma, fala sobre o que é o homem de bem, como é que nós devemos proceder. O Evangelho de Jesus é bem claro. Não adianta, gente, nós não podemos ser espíritas, por exemplo, e ficar na internet atacando os outros, chamando você de lixo. Esse cara tem que morrer, esse cara tem que ser expulso, esse cara, né? E outra coisa, nós estamos desperdiçando, já que eu falei da internet, a internet é uma maravilha. O progresso tecnológico é uma coisa maravilhosa. Ela nos permite, por exemplo, que nós falemos aqui para vocês e os colegas que estão em casa nos acompanhem. Olha que maravilha que o progresso da humanidade nos permite. Agora, nós temos que dar um tempo, gente, na perda de energia e de tempo, enrolando tela, em olhando bobagem na internet, e entrando em discussões frívolas, estéreis, que não nos levam a nada. Eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, você é um lixo. Gente, o que está acontecendo? Nós perdemos o poder de diálogo, de convivência, de ouvir a opinião do contrário. Bom, e para concluir, eu gosto muito de falar sobre o tempo, é um dos assuntos que mais mexe com o meu imaginário. E aí um dia lá em casa acordei cedo, não sei o que aconteceu, eu caí da cama, e eu comecei a rascunhar, escrevi sobre o tempo aí, eu queria dividir essa letra com vocês aí. Fica aqui uma homenagem, um presente para todos vocês. O tempo sangra, o tempo passa, queira você ou não. O tempo se esvai em gotas de orvalho e de sereno, escorre pelos dedos das mãos e rasga sem dó o seio do coração eivado de saudades apaixonadas. O tempo muda, tudo sem cessar.
tal qual o destino fatal, incerto e não sabido do mundo, tal qual a areia que cai do alto da velha ampulheta da alma. O tempo singra e balança, estruturas longevas, feitas as ondas dos mares bravios que sacolejam os barcos na praia, do mundo corpóreo, e trazem consigo as dúvidas e incertezas da vida mundana. O tempo urge, corre e acelera. Ele tem pressa, pois sabe que a estrada da vida é longa e sinuosa, perigosa e acidentada. O tempo sangra, lágrimas sentidas, de remorso pesaroso e de angústia aflitiva, ao lembrar-se do fogo eterno do amor que se apagou, e do tempo ido, feliz e venturoso, que jamais retornará. Bom, gente, vamos então aproveitar o tempo, e uma boa forma de aproveitar o tempo, eu pretendo voltar a fazer, é frequentar a nossa querida Casa Espírita, Mensageiros da Luz, do Oriente Santa Teresa, a doce terra dos colibris. Muito obrigado e boa noite a todos.